Uma bendita e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez examinando a Escritura e traremos mais 5 versículos que jamais você pode esquecer. Você deve memorizar, você deve colocar no seu coração estes versículos, porque será preciso um dia você utilizá-los, pois é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? Gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ficasse aqui até o final, porque o último versículo também é de extrema importância para a sua vida. O último versículo que nós iremos falar são 5. O 5º versículo fica aí até o final para que você veja o que estaremos falando sobre ele. Que você possa compartilhar os nossos vídeos, que você possa estar aprendendo, meditando e crescendo espiritualmente. Deixa aí seu like, é gratuito, nos ajuda na relevância deste canal, amém? Meus amados e queridos irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. O versículo é o 9 até o versículo de número 13. Vai nos dizer da seguinte maneira: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muitas vezes não sabemos como orar. Talvez você tenha esse mesmo sentimento de não saber orar, assim como os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Por isso Jesus nos deu este modelo para nos orientar quando não temos ideias por onde começar. A oração do Pai Nosso toca em algumas áreas essenciais, como colocar nossa vida debaixo da vontade de Deus e pedir e oferecer perdão. Não precisa ser sempre repetido a letra, mas é bom como um guia na oração, pois é um modelo perfeito desta oração. Amém? Então, sempre tenha essa oração na sua mente, no seu coração. Qualquer hora dessa você pode precisar. Vamos para o 2º versículo, que está em Salmos, capítulo 23, e o verso de número 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será que você pode dizer esse verso aí, gravar em seu coração? Este é talvez o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. A autoria de Davi. O Salmo 23 compara Deus a um pastor que cuida de suas ovelhas, a tal ponto que não lhes falte nada. Essa analogia é interessante. Se lembrarmos que Davi, antes de ser rei de Israel, tinha sido pastor de ovelhas, ele sabia muito bem do que estava falando. Ele, mais que ninguém, sabia que as ovelhas, por si próprias, não conseguem fazer nada. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Elas precisam de alguém que as guie no caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que livre dos perigos, que as conduza aos pastos, às águas tranquilas e ao descanso. Assim,
é Deus para o seu rebanho, para o seu povo, para a sua igreja. Jesus disse que é o bom pastor, como está escrito em João capítulo 10 e o versículo 11. Ele cuida de você. Não tenha medo, mesmo que você passe pelo vale e por perigos de morte. Ele sempre estará presente. Ele lhe sustenta e irá lhe ajudar. O que você deve fazer é apenas confiar e descansar na fidelidade e no amor do Supremo Pastor. Então, quando você estiver passando por aflições, por dificuldade, você tem que ter esse versículo em seu coração, em sua mente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos agora para o terceiro versículo que você jamais poderá esquecer. E o quinto e último versículo é de extrema importância. Está lá em Mateus capítulo 19 e o versículo de número 6. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Uma certa ocasião, Jesus foi questionado acerca do divórcio. Em resposta, Jesus explicou sobre a união entre o marido e a mulher, que é o laço especial que recebe a bênção de Deus. O casamento não é brincadeira e o cônjuge não deve ser tratado como descartável. Sempre que possível, os dois devem se esforçar para manter o laço do casamento, deixando o divórcio apenas para situações graves como o adultério. Eu quero dizer para você que está passando por dificuldade matrimonial que Deus uniu a vocês. Deus uniu vocês em amor e o adversário das nossas almas e as próprias ações do homem e da mulher faz com que prejudique esse laço matrimonial. Mas eu quero dizer para você que não esqueça deste versículo. Vocês são uma só carne, já não são mais dois. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Que você possa buscar auxílio de Deus, auxílio do Senhor em sua palavra, para que você assim possa lutar pelo seu casamento. Deus te abençoe. Vamos para o quarto versículo, estamos chegando já no último versículo. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 31. Vai nos dizer da seguinte maneira: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jamais você deverá esquecer deste versículo. Você tem que memorizar. Você tem que guardar no seu coração. Veja, neste versículo, o apóstolo Paulo faz uma pergunta revisando todo o argumento feito anteriormente no capítulo 8. Para quem está em Cristo não há condenação. A vida no Espírito, o sofrimento do presente e as glórias do futuro, a certeza do amor de Deus, que está lá falando no capítulo 8 de Romanos. Ao que dizer então? Confiança na graça de Deus através de Jesus, pois todo sofrimento pode ser suportado. Mesmo as aflições cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os cristãos precisam temer quem quer que seja, não precisa temer quem quer que seja, poderes visíveis ou invisíveis, porque pela fé irá compartilhar da glória de Cristo. Vale a pena prosseguir na fé. Em tudo o que passar nesta vida, tenha certeza, Deus está ao seu lado e não há nada nem ninguém que poderá prejudicar a sua salvação. Nada vai nos afastar do amor de Deus.
Então, que diremos, pois, essas coisas? Está passando por dificuldade, por lutas, provações, fome, perseguição? Se Deus é por você, quem será contra você? Não se esqueça, Deus é contigo. E aqui estaremos encerrando mais essa série de 5 versículos que se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Esse é de extrema importância. Por quê? Porque ele diz assim, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muitas pessoas têm descido à sepultura jovem, né? Porque não têm honrado seu pai e sua mãe. Tem trazido, ao contrário, tem trazido vergonha, desonra. E por se envolver em certas situações, acabam encurtando o seu período de vida aqui nesta terra. Os 10 mandamentos, dos 10 mandamentos, esse é o primeiro que vem com uma promessa de bênção para quem cumpre. Os pais não são perfeitos, mas geralmente têm muitas informações e sabedoria para nos transmitir, porque são mais velhos do que nós. A responsabilidade de cuidar de filhos é muito grande, porque vai ter grande influência no resto de suas vidas. Por isso, nossos pais merecem nossa honra. Quando seguimos a orientação de pais que amam a Deus, evitaremos muitos e muitos erros. Por isso te digo que você não deve jamais esquecer deste versículo. Guarde na tauba do seu coração. Êxodo capítulo 20 e o versículo de número 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então fica aí mais 5 versículos da parte do Senhor para que você venha ser abençoado. Jamais esqueça estes versículos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo momento examinando a Escritura.